Olá pessoal, hoje vamos estudar sobre Parashat Ekev. Eu tenho uma pergunta que me incomoda há muito tempo. Acreditamos que Deus sabe o que é melhor para nós e tudo o que Ele faz é para o bem, mesmo que não entendamos. Então, por que devemos rezar para mudar a situação caso se trate de coisas a princípio não tão boas? Por exemplo, uma pessoa que não se casa, se é a seu favor permanecer solteiro, por que rezar para encontrar seu parceiro de vida? Ou, no caso de uma pessoa doente, se seu favor é que esteja doente e a melhor condição para corrigir sua alma, por que então rezar para sua pronta cura? Quando devemos nos conformar com a situação e quando devemos lutar para mudá-la? De fato, a questão do tefilá e da segurança em Deus é uma pergunta difícil e complexa a ser tratada, pois, à primeira vista, pode parecer um paradoxo, algo que se contradiz. Por um lado, somos obrigados a rezar quando passamos por um momento difícil, mas, por outro lado, precisamos ter confiança em Deus que a situação que Ele trouxe sobre nós é a melhor possível. Então, por que rezar? E se rezamos, isso significa que não confiamos nele? Apesar da contradição, que com a ajuda de Deus será esclarecida, sempre podemos saber quando Deus deseja que rezemos a Ele ou não. Quando Ele dá aos nossos corações um sentimento de falta em nossa situação. Dessa maneira, Ele nos disciplina a rezar por nossa condição, a fim de que deficiência nos leve a abordá-la e melhorar nossa personalidade e virtude. Através das tefilot, podemos provocar uma mudança espiritual em nossa situação, que também trará a mudança material que desejamos. A questão agora é: alguém que confia em Deus, que acredita e também sente em seu coração que tudo é feito para o bem, precisa continuar rezando para mudar sua condição, que a sua visão não é das melhores? Isso se refere à tefilá pessoal de cada um e não as tefilot decretadas por Anshe Knesset Gdolá. A resposta se divide em duas partes: parte material e parte espiritual. Parte material. Em assuntos materiais, a pessoa que confia, ou seja, que sente em seu coração que tudo é para o melhor, realmente não precisa rezar para uma mudança de sua condição. Deus quer que rezemos por uma mudança em nossa situação somente quando sentimos falta e dificuldade em nossa condição física, com a qual nosso coração não se conforma. Aqui, Deus sinaliza para nós: reze por uma mudança na situação, pois este é seu remédio. Enquanto a pessoa sentir que seu coração está lhe perguntando: por que isso está acontecendo comigo? O que Deus faz comigo? Não é bom para mim? Então, ele deve rezar pela dor que irrita a sua tristeza, porque ao fazê-lo, ele corrigirá a sua situação espiritual e graças à sua condição física. Mas também saberemos que a posição mais alta é da pessoa que confia em seu coração a tal ponto de estar feliz na angústia, pois está feliz com todo e com todas as situações que Deus lhe concede. Os justos, com tanto grau de confiança, realmente tendem a não rezar pela sensação de sofrimento, o tzadikim, cujo coração são inteiros e confiam em todas as situações, e estão felizes porque Deus os atormenta para expiar suas iniquidades ou para trazê-los a níveis mais altos, como Rabi Akiva. A tefilá é conhecido como trabalho do coração, Avodah Shebalev, conforme Kushana Torah Dvarim, capítulo 11, versículo 13. O leovdo bechol levavchem, e trabalhem com todo o seu coração. Em segundo Talmud, Tanit, página 2a, qual é o trabalho feito com o coração? É a tefilá. Portanto, é muito importante que sejamos reais conosco mesmos, com nossos sentimentos, e não nos enganemos. Quem pensa que tem um coração confiante, embora seu coração não esteja em um alto grau de confiança, pode chegar a uma situação que, ao invés de aproveitar verdadeiramente o verdadeiro intuito de sua angústia, ao invés de rezar para Deus para que esteja numa situação melhor, ele simplesmente vai menosprezar tudo e, como é dito no ditado popular, vai chutar o pau da barraca. A pessoa que se comporta desse modo é uma pessoa cujo coração, além de não confiar,
também menospreza a conduta divina pessoal com ele. Portanto, é importante conhecermos a nossa verdadeira condição e, quando nós nos sentimos que nos falta algo, devemos rezar por nossa situação, fazendo um esforço para mudar nossa condição física. Tudo o que se diz é sobre situações materiais que a pessoa busca por si e seu conforto na vida, como um pedido de um bom sustento, pedido de vida, saúde e etc. Por exemplo, quando uma pessoa procura alcançar um meio de sustento sem muito esforço, com a intenção de ter uma vida mais fácil e confortável, sem precisar se esforçar e sofrer para alcançar seu desejo. Ou, quando uma pessoa busca riqueza para aproveitar mais desse mundo. No livro do princípio, pode-se dizer que o conforto material que a pessoa almeja para si significa coisas como em busca para si e seu prazer, ou seja, para estar descansado e agradável nesse mundo e não sofrer. Nossos assuntos espirituais significam coisas como em busca para o cumprimento de seu papel espiritual, para que ele possa cumprir melhor sua vontade ao Criador, santificar e observar os mandamentos que são evitados na situação existente. Talvez, em vez de rezar pelos bens materiais, então, que nos faltam, talvez seja melhor rezar para alcançar o grau de segurança e, com isso, não precisaremos pedir uma mudança em nossa situação material. A resposta para isso é que Deus deseja que rezemos pela situação existente e expressemos que nosso coração sinta agora, porque a tefilá é uma expressão do coração. Precisamos conhecer nossa posição espiritual e ser reais conosco mesmos e com nossos corações. Se vemos pessoas caindo de uma ponte sem grade, correremos para tratar os feridos com dores e não nos voltaremos para primeiro fixar os trilhos da ponte. Da mesma forma, devemos primeiro rezar pelo que estamos perdendo e sofrendo no mundo. No entanto, é adequado e até aconselhável rezar para alcançar o grau de segurança sem que isso seja ao invés de rezar pelo bem material que nos falta nesse momento. Como, por exemplo, pediremos para construir uma grade para a ponte, mas não em vez de tratar os feridos. Em resumo, devemos ver o que Deus quer de nós hoje e até chegar ao nível de estarmos felizes com as angústias, percebendo a infinita bondade divina mesmo nessa situação, devemos rezar e pedir pelo que nos falta. Assuntos espirituais. Uma pessoa deve rezar em qualquer situação, mesmo que não sinta uma desvantagem imediata. Assuntos espirituais, seu significado, tormentos que causam a perda de tempo sem estudar a Torá, ou sem observância de mitzvot, que em outra situação o homem era capaz de alcançar. Portanto, a pessoa sempre deve rezar e continuar rezando em todos os níveis espirituais. Mesmo a pessoa mais confiante não deve pensar que se não conseguir um tefilim para si, tudo é para o melhor. Portanto, não deve rezar ou esforçar para alcançá-lo. Do mesmo modo, todo homem deve rezar para que ele possa guardar o mandamento da procriação e reprodução, mesmo que não sinta vontade de se casar, pois essa é a vontade divina. E esse é o seu dever. Sim, toda moça quer cumprir no mundo a importante mitzvah de estabelecer um lar fiel e aumentar os méritos de Torá para seus filhos e seu marido. Porque, graças à casa que sua alma edificará, ela poderá alcançar lugares espirituais mais elevados. Uma pessoa deve rezar pela conquista do que está obrigado a fazer, pois esse é seu papel no mundo. O tzadik deve rezar pelo cumprimento da mitzvah, da procriação e reprodução, ou obter sustento para sua esposa e filhos, a quem ele é obrigado, assim como reza para que tenha cada vez mais alcance no estudo da Torá, ou pelo objetivo de poder cumprir qualquer uma das mitzvot. Nosso objetivo nesse mundo é avançar espiritualmente para que qualquer impedimento espiritual à observância seja outra tentativa que precise ser combatida e superada. Reze cada vez mais pela mudança de situação e sempre deseja alcançar a mudança que levará ao nosso progresso espiritual. Os justos sempre oram pelo progresso espiritual. Portanto, Deus testou nossos patriarcas e matriarcas, sendo estéreis, e não os provocou tormentos físicos como doença, porque os tormentos dos pais justos
receberiam com amor e não orariam por uma mudança de sua condição. Porém, ser estéril significa não cumprir a mitzvah de procriar e multiplicar, fato que implica que os patriarcas não teriam cumprimento integral das mitzvot. Portanto, para o progresso espiritual, eles continuaram rezando para esse fim. E eles não rezavam para que um filho os servisse na velhice, rezavam para cumprir a vontade divina de estabelecer o povo de Israel. Moshe Rabbeinu também não quis entrar na terra de Israel para comer seus frutos ou apreciar a vista, porque sabia que antes de Israel poderia ser alcançada a conquista espiritual que não poderia ser alcançada antes do exílio, como disseram no Midrash. Disse Rabbi Simai: será que Moshe Rabbeinu desejava comer os frutos da terra de Israel? Comer os frutos da terra de Israel? Ou de aproveitar dos prazeres espirituais, materiais da sua terra? Assim, disse Moshe: muitas mitzvot foram ordenadas na terra de Israel. Desejo entrar nela para que possa cumpri-las. Se esse então é o entendimento em relação a Tzadikim, por que Moshe rezou pela saúde de sua irmã Miriam a ser contaminada pela lepra? E por que negam os Tzadikim? E por que os Tzadikim rezam pelo estado físico dos pobres e necessitados? O Rabino Israel Misalant explicou o seguinte: se o preocupar com o lado material do seu companheiro é se ocupar com o seu pessoal lado espiritual. Ao ajudar aos necessitados enfermos, nós próprios subimos de nível espiritual. Portanto, é nossa obrigação de rezar por eles e de ajudá-los. Não é adequado dizer ao pobre: tudo é para o bem, e com isso fazer com que se conforme a sua situação constrangedora. Nosso dever é ajudá-lo no máximo de nossas possibilidades. Tal frase, por nós mesmos, a nós mesmos, para que possamos nos justificar que tudo que acontece para o bem, e mesmo assim, não devemos medir esforços para sair de tal situação. Ao ajudar os outros, não devemos dizer tal frase, pois isso pode dar a impressão que pedimos ao necessitado que se conforme em sua situação, ao invés de ajudá-lo. Devemos rezar pela necessidade de espiritualidade em todas as situações, porque sempre há uma necessidade de avançar e ascender na espiritualidade. E Deus deseja que seja preenchido todo o que nos falta na espiritualidade através da Tefilá. Até agora, aprendemos então que quando uma pessoa busca coisas para si mesma, a fim de se sentir melhor nesse mundo, ou a fim de remover dificuldades e sofrimentos que lhe são desconfortáveis, ela reza por sua falta física. No entanto, quando uma pessoa reza pela observância das mitzvot e pelo cumprimento de seu papel no espiritual do mundo, pois essa é a vontade divina, e seu ensinamento significa que ele pede por assuntos espirituais. Não só isso, a pessoa pode transformar todos os seus pedidos, materiais e espirituais, caso pense, para que possa cumprir a Torá do melhor modo possível, com Parnassá. Isso significa então que uma única pessoa deve rezar apenas para encontrar sua parceira de vida, somente para cumprir a mitzvah de prurvu, de procurar multiplicar, e não pela dificuldade de que experimenta em sua solidão. Uma pessoa deve rezar para que tenha um bem-estar material apenas para poder estudar a Torá do dia a dia, do lado a lado, e não devido ao seu desejo pessoal de ter uma vida mais fácil e confortável. Então, pergunta pelo que a pessoa tem que rezar. A resposta para essa pergunta está no coração de cada um de nós. Aquele que realmente não sente sua vida, solteiro, a falta de solidão, isso não deve barreiras emocionais que ele deve se esforçar para resolver. Ele não tem que rezar para que não esteja em solidão, e sim deve rezar para que possa cumprir o preceito de procurar multiplicar. A pessoa que não sente desvantagem material na vida de pobreza deve rezar para que não seja causado perda de tempo no estudo da Torá por causa dessa pobreza, ou pela impossibilidade de cumprir as mitzvot. Deus
nos dá seus sentimentos do coração, para que saibamos que todo objetivo, para aquele objetivo, devemos rezar. Devemos discernir o que realmente sentimos dentro das camas de nossos corações e não mentir para nós mesmos. Quando a única tristeza do solteiro provém da solidão, então a vontade de Deus é que reze pela solidão que sente. Se a maior parte de sua dor devida à perda da mitzvah, a vontade de Deus é que reze principalmente pela observância da mitzvah. Quem reza pela vida deve se perguntar o que mais lhe incomoda: a dificuldade de ganhar a vida ou a revogação da Torá? Dessa forma, cada pessoa saberá o que lhe cabe rezar mais. Pois, conforme a dito nessa aula, o sentimento que Deus nos dá em nosso coração, ou seja, o que nos falta em nosso coração, é o objetivo pelo qual devemos rezar. Obviamente, também devemos mencionar na Tefilá a observância das mitzvot que são ocultadas de nós, como por exemplo a mitzvah de Pru Urvu, procurar multiplicar, ou revogação da Torá, mas devemos saber o que mais nos incomoda, para que saibamos o que devemos pedir e enfatizar em nossas tefilot. Além disso, certamente, se formos sinceros conosco mesmos, ao perceber que não nos importamos tanto com a falta de possibilidade de cumprir as mitzvot, podemos pedir ao Criador do mundo que nos dê em nossos corações a vontade, o desejo e o entusiasmo de falar, que alcancemos um estado que realmente queremos cumprir. Quando uma pessoa gosta de uma mitzvah ou cumpre a mitzvah, por que também tem lucro para si mesmo? Isso é chamado de tefilá para si mesmo? Toda mitzvah, geralmente, tem uma parte que é pela vontade de cumprir a mitzvah, e uma parte que é pela vontade e interesse pessoal de cada pessoa. É possível que uma pessoa tenha ensinado uma aula de Torá, fazendo entre outras coisas, porque recebe honra, ou porque esse é um dos seus meios de sustento, mas certamente o faz também porque o Criador ordenou que ele o fizesse. Mesmo estando envolvido em uma profissão sagrada para ganhar seu sustento, ele provavelmente também está feliz por estar preenchendo seu dia com ocupações sagradas em vez de ocupações laicas. Vemos que, na maioria das vezes, toda vez que a pessoa faz algo pela simples e pura vontade de cumprir a mitzvah, existe um núcleo que é pela vontade pessoal e interesse de cada um. Não há divisões nítidas desse assunto entre preto e branco. Deus examina o interior e as tripas de cada um para calcular a verdadeira posição de cada um. Esse papel não é nosso. A pergunta que a pessoa deve fazer para si mesma é o seguinte: o que machuca e incomoda mais? Por isso, ele prolongará a sua oração e enfatizará sua falta. Enfim, vale a pena rezar pelos dois pontos citados acima, tanto sobre o dinheiro quanto o diante de matar a mitzvah, como também sobre a desvantagem material que ele sente. Pelo sentimento de seu coração, ele deveria o que estender e enfatizar mais em sua tefilá. Muito obrigado, pessoal.